Entendi. Cara, uma coisa que você que tá aqui, eu vou aproveitar e pedir pra você falar pra quem é leigo, porque quando eu escutei a palavra anabolizante com todo aquele contexto pejorativo, eu falei, pô, anabolizante é uma coisa ruim. Mas o corpo, ele produz anabolizantes. Então. E as pessoas não sabem disso. Então, é que assim, a gente tem hormônios que são anabolizantes. O que é um hormônio anabolizante? Então, assim, anabolizante é tudo que gera síntese tecidual, no caso do músculo. Então, gerou síntese, gerou produção, é anabolizante. Então quando eu tô perdendo o músculo lá, que você falou que eu tenho a queda lá dos 25 aos 50 anos, quando eu começo a aumentar ou manter essa curva, eu tô anabolizando o músculo. Você tá anabolizando o músculo. Quando você tá fazendo o inverso que você tá perdendo, você está catabolizando o músculo. Então dos 25 aos 50, meu músculo cataboliza. Começa a catabolizar, aproximadamente. Entendi. E no treinamento você, não é durante o treino que se anaboliza, mas você gera estímulos hormonais e fisiológicos para que gere anabolismo. Então, anabolizantes são todos esses hormônios que levam a esses estímulos de síntese tecidual ou às vezes é só uma ressíntese energética. Entendi. Por exemplo, quando você consome um açúcar, você guarda o açúcar dentro da sua célula muscular ou no fígado em forma de glicogênio. Então, na hora que você guarda, é um anabolismo. Isso é anabolizante. A insulina é anabolizante. Caramba, cara. Você entendeu? Só que assim, isso que as pessoas tomam dentro de academia são esteroides anabolizantes androgênicos. Esteroides é porque na composição da molécula tem gordura. Anabolizantes é porque gera síntese e androgênico é porque gera característica sexual masculina. Entendi. Esteroide, anabolizante, androgênico. Então isso é o que é mais consumido dentro das academias, que dá tanto colateral para as pessoas, né? Caramba, cara. E quais são os principais efeitos colaterais? Você sabe dizer assim pra gente? Cara, em homem ou mulher? Acho que nos dois. Vamos falar os mais aparentes, né? O homem começa a ter ginecomastia. Vamos falar dessas drogas mais utilizadas. Ginecomastia, queda de cabelos, peitinho. Queda de cabelo, né? Quando sai de ciclo, começa a ter impotência, a atrofia de gônadas, que é o que produz, né? O esteroide no corpo pra gente. Então, o que produz o esteroide masculino são as gônadas. Caramba, cara. E a mulher, o que produz na mulher? A mulher produz muito pouco, né? O homem produz 10 vezes mais, mas o que acontece assim, a mulher produz o estrogênio. E se eu não me engano, o ovário dela produz uma pequena quantidade. Mas eu sei que assim, o principal dela é que assim, o esteroide anabolizante em grande quantidade, ele sofre um processo químico que chama aromatização. E aí ele é convertido a um hormônio feminino. Na mulher é o contrário. Muito hormônio feminino você converte a masculino, porque é a mesma enzima que faz essa conversão. Aí a mulher fica com a voz grossa? Não, a voz grossa, porque lembra que o hormônio ele é esteroide, anabolizante, androgênico. Entendi. Como ele é androgênico, então normalmente as drogas são muito androgênicas. Então a mulher começa a assumir, porque assim, geneticamente... Putz, vamos voltar para a aula de biologia. Lembra que a gente lá no 23º par, que é o par sexual do... XY. Isso. Então a mulher tem metade de um... Putz, esqueci o nome do bendito. Do X. Isso, tem metade. Tá. Só que na hora que você começa a induzir através do anabolizante, ela começa a virar homem. E começa a virar homem. Tanto que tem hipertrofia clitoriana em mulheres quando tomam. Por quê? Porque você começa a desenvolver. Você está ativando um gene que ela não tem. Caramba, cara. Você está ativando coisas que ela não foi mapeada para fazer mais. Aí você começa a converter, porque a única diferença é o cromossomo 23, perdão. Eu não lembrava o termo. É o cromossomo 23. Entendi. Então você está ativando aquela porção do cromossomo que não tem. Que ela não deveria produzir, porque o cromossomo, lembra? Desenrola para você ter a cópia, para produzir algumas coisas. Se ela não produzir, é que ela não precisa. Se está colocando para dentro, é lógico que ela vai ter as adaptações que ela não deveria ter. Entendi. Então, assim, para eu ter uma vida saudável também, que é o que a gente está falando aqui, um anabolizante, ele vai ter efeitos contrários à questão de saúde. Pelo menos é o que eu entendo. Sim. Efeitos contrários. Então... À saúde.
Olha que coisa louca. Vamos falar de droga sintética, né? Porque assim, quando você consome um anabolizante, não é quando você olha a característica da molécula, ela tem a mesma característica que o nosso hormônio que nós produzimos, só que ele é sintético, ele é feito em laboratório. Tá? Então, olha que coisa louca. Eu estava lendo um estudo de uma importante revista que chama JAMA, de 2019, que eles pegaram indivíduos que têm hipogonadismo. Então, são pessoas que têm um déficit na produção de testosterona no organismo. Naturalmente, ela já tem o déficit. Tudo bem? Sim. Aí, o que você faz? Qual que é a diferença entre eu e esse cara? Ele está em baixa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar para padrões fisiológicos esses caras. Para um padrão igual a mim e a você. E vamos pegar caras que produzem, só que vamos tentar ministrar para esses caras para manter todo mundo dentro de um padrão fisiológico. Então, às vezes eu tô ali, capengando no padrão inferior, mas eu quero colocar todo mundo ali perto do padrão superior. Foi mais ou menos isso o desenho do estudo. Cara, nós estamos falando de padrão fisiológico de drogas. Tudo bem? A droga foi desenvolvida para isso. Isso aumentou o risco de tromboembolismo nesses caras. Qual que é a consequência desse tromboembolismo? Você está formando trombos. Ah, tá. Que é o que dá embolia pulmonar. Embolia pulmonar e, consequentemente, pode até gerar um infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, então, que mesmo pro cara melhorar reposição, se aumentou a chance de tromboembolismo. Num passado recente, nós perdemos um colega numa rede de academia, né? Que ele supostamente fazia uma reposição. Não era nada, ele falava que ele não tomava bola, era um médico que o acompanhava, que fazia reposição, e realmente ele não tinha um volume muito grande, mas tá tomando a droga, cresceu um pouco. Não, porque eu sou cabreiro, ele teve tromboembolismo, morreu. Putz, cara. E aí o que acontece? Trazendo agora para a pandemia do Covid, vamos traçar um paralelo? Mas tem jovens atletas morrendo. Primeiro que atleta não é saúde. E cenas do Elite Massa que você acaba de assistir. Lembrando que para conferir na íntegra, o link está aqui embaixo na descrição. E que você também pode escutar o podcast no seu agregador de podcast favorito. Tem lá no Spotify, no Apple Podcasts e no Deezer também e muitos outros. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, mandar para as pessoas que também vão se interessar por esse conteúdo e encontra também a gente no Insta, lá no elite.conteúdo. Tamo junto, valeu!